5 cenários prováveis do motivo da treta entre Filemon e Paulo, né? O primeiro cenário seria assim, ó. A visão tradicional é que Onésimo, o escravo, roubou bens de Filemon e fugiu, e de alguma forma ele conseguiu chegar a Roma, ok? Então ele passou vários meses como assistente de Paulo na prisão, ou fora dela, antes de confessar as reais circunstâncias da sua viagem. Então agora Paulo estava mandando de volta a Filemon para enfrentar seus problemas legais e esperançosamente para se reconciliar com o mestre com que ele havia errado tão seriamente. Essa é um dos cenários. Filemon é o senhor, é o patrão, Onésimo o escravo, roubou Filemon e fugiu. Foi para Roma. E do nada tromba com Paulo. Olha só, Roma, a grande metrópole, a grande capital, o cara foi se trombar logo com Paulo, né? O cara que também converteu a Filemon, né? Pode ser uma situação meio que forçada, mas vamos trabalhar com esses cenários aqui, tá bom? Então, ele parece que encontra Paulo nessa situação e Paulo entende, percebe, uma hora ele fala, não, eu vou abrir o jogo, eu sou escravo de um cara chamado Filemon e eu roubei ele, e Paulo pega isso, já que tu tá aqui trabalhando comigo, tu se converteu a Cristo, isso não é coisa de crente, volta lá e resolve. Esse é um dos prováveis cenários, tá? Então, o problema é que esses detalhes desse cenário, o roubo, a fuga, até a própria parece, como eu falei, que está forçando um pouco a situação, né? São muitas inferências, né? Inferência é aquilo que você imagina que aconteceu, baseado em um relato, e você fala, para ter acontecido isso, deve ter acontecido isso, então foi isso. Aí você encaixa isso, né? Na questão da interpretação. Isso não é de todo errado, tá bom? Trabalhar com a imaginação, desde que ela esteja firmada em bases históricas, não é totalmente errado. Mas às vezes você pode errar feio, porque você pode estar pisando em pedras ali que não são pedras tão firmes, né? Então essa teoria ela é muito especulativa, tá? Então vamos trabalhar com o segundo cenário. Uma visão alternativa sustenta que Onésimo fugiu para Roma para procurar asilo com Paulo e com outros cristãos de lá. Então provavelmente Onésimo foi para Roma, ele era escravo de Filemon, de repente não queria mais ser escravo, queria asas para voar, né? Como dizem por aí, e foi para Roma já atrás de Paulo. É um segundo cenário. Então, talvez porque a lei de Roma permitia que os escravos encontrassem santuário em templos com grupos religiosos. Então, existe essa especulação de que Filemon estava encontrando uma brecha legal para fugir para Roma e ter asilo lá na capital. Então ele sabe que Paulo está lá, então ele foge para lá, tá bom? Isso é um fato possível, porém, mais uma vez, não há provas concretas no texto que apoiem essa situação. Então é mais uma situação que é um cenário provável, mas é também especulativo, tanto quanto o primeiro. O cenário terceiro é assim, ó. Uma das visões alternativas mais conhecidas é a de John Knox, que foi aquele grande reformador, se não me engano, inglês, né? John Knox dizia que argumenta o seguinte, ele diz que Arquipo, tá? Como a gente vê lá no versículo 2 do texto, e não Filemon, era o proprietário de Onésimo, e que Paulo queria que Onésimo fosse libertado da escravidão e enviado de volta para que ele continuasse o seu ministério. Então, essa visão de John Knox diz o seguinte, Arquipo era o senhor de Onésimo, e Onésimo fugiu, encontrou Paulo, e Paulo que vai fazer essa intercessão. Então, de acordo com John Knox, Filemon supervisionava as igrejas do Vale do Rio Lico, que é aquela região onde estava ali a cidade de Colossos, e ele morava em Laodiceia. Ele é abordado primeiro porque Paulo queria que ele usasse sua autoridade e intercedesse junto a Arquipo em nome de Paulo. Então, embora essa reviravolta seja intrigante, seja regularmente discutida, praticamente ninguém a considera provável, já que Colossenses 4,17 e Filemon 2 apoiam mais naturalmente Filemon como proprietário de Onésimo. E talvez, como diz a tradição, o principal destinatário da carta. Então não seria Arquipo o senhor de Onésimo, mas o próprio Filemon. Então fica difícil também de acreditar
a pegar esse cenário proposto por John Knox como verdadeiro, tá bom? Então é mais uma situação histórica da interpretação da carta, mas eu também não fico muito com esse, não. Tem outra teoria também que tem sido cada vez mais aceita nos últimos anos, que é Filemão e sua igreja haveriam enviado o escravo Onésimo para Roma para ajudar Paulo, como aconteceu com os irmãos lá em Filipos. Quando Paulo escreve para Filipenses, a carta diz claramente que a igreja envia Epafrodito, que é um irmão filipense, para ajudar Paulo. Então algumas pessoas acreditam que a igreja de Colossos enviou o escravo Onésimo para Roma para ajudar Paulo, tá bom? Essa explicação se adapta bem à linguagem de Paulo em Filemão em termos de utilidade, né? Que ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo, né? E a questão desse trocadilho serve como tipo um gancho para que você sustente a situação. Só que é o seguinte, nessa teoria, as circunstâncias são inteiramente positivas e Paulo está simplesmente pedindo que o ministério de Onésimo para com ele seja estendido. Então, imagina só, a igreja mandou Onésimo para ajudar Paulo, Paulo viu aquilo está sendo proveitoso e fala, pessoal, deixa que ele fique comigo aqui. Ele pede para o Senhor, que é o dono, que é Filemão, e fala, deixa Onésimo comigo porque está sendo muito útil, né? Então o único problema dessa tese vem no versículo 18, onde diz o quê? Que Paulo fala assim, se ele fez algum mal ou lhe deve alguma coisa, cobre-me isso, né? Deixa que eu pago. Então fica difícil essa hipótese também ser sustentada por esses e outros detalhes, tá? Essa hipótese deve considerar o versículo 18 como puramente retórico, como algo assim que não é necessariamente a realidade, mas apenas um recurso para que no seu discurso. Aí fica um pouco forçado também, né? Realmente não fica muito... não dá para acreditar muito nesse cenário quarto, apesar de ter certa coerência até certo ponto. O quinto cenário é aí a opinião do comentarista Grant Osborne, tá bom? Que é um dos que eu também peguei para estudar, para ler essa carta aqui. A tese mais viável considera Onésimo não como um escravo fugitivo, mas como um escravo que entrou em algum tipo de conflito com Filemão. Até aí nenhuma novidade. A natureza exata da disputa não é explicada na carta, não está claro na carta por que eles entraram em briga, tá bom? Mas seria altamente pessoal e isso fraturou o relacionamento deles. Como resultado, Onésimo veio a Roma especificamente para pedir a Paulo, como amigo próximo de Filemão, que intercedesse junto a ele e mediasse uma reconciliação. É muito parecido com a proposta do cenário tradicional, que Onésimo teria roubado, né? Apesar de não ter nada ali muito claro, apesar desse versículo 18 dar a ideia de que Onésimo pudesse ter roubado. Tá? O Grant Osborne aqui, que é um comentarista mais atual, ele escreveu diversos comentários da Bíblia muito bom, eu gosto muito dele, tenho vários comentários dele. Ele sustenta isso, olha, eu não sei qual foi o problema, mas houve uma ruptura ali e Onésimo está indo para Roma para pedir para Paulo, olha, vai lá, conversa com teu parça, né, que é Filemão, para ele, né, para resolver a situação aqui, porque o negócio não está bom. Essa é uma situação que o Grant Osborne aqui, ele defende. Então isso não era inédito no mundo romano. Se esse fosse realmente o caso, Onésimo não teria sido visto como um escravo fugitivo, apenas um escravo que deu um problema e correu lá para que Paulo intercedesse. O maior problema desse cenário é que Paulo não está falando muito claramente como mediador ou usando uma linguagem destinada a efetuar uma reconciliação. Veja bem, eu não concordo muito aqui com o Grant, eu até acho que a tese dele é boa. Eu acho que Paulo está sim se colocando como um mediador. Vocês também não acham isso? Vocês que já estudaram aí, professor Fernando, Paulo não está ali com um tom de mediação mesmo, não está? Desde o começo ele começa com aquela coisa ali, falando bem primeiramente. Claro que era uma forma, né, de escrever as cartas naquela época, né? Você começa elogiando o destinatário, falando bem dele, né? Não puxando o saco, mas falando bem, pegando um detalhe bom, positivo, e depois você entra no assunto, né? Paulo quebra esse protocolo com os Gálatas, né? Ele não fala, já começa descendo ali a peia, mas era comum nas cartas daquela época escrever assim, né? Então, Paulo começa com esse elogio e depois ele dá uma leve carteirada, né?
e depois ele coloca ali, Filemão, olha, eu tô mandando Onésimo, eu sei que você vai aceitar ele de volta. Então eu acredito que tem um tom mediador, sim. E essa reconciliação, ela acaba ficando clara para mim. Eu não sei se vocês concordam com isso, a gente vai ver isso na sequência, tá bom? Então, não temos aqui necessariamente cravado qual foi o problema entre Filemão e Onésimo. Temos apenas especulações.